Oi gente, tudo bom? Resolvi fazer esse vídeo um pouquinho diferente, onde eu vou ensinar para vocês a como construir mapas mentais dos artigos que vocês estão lendo, tá? É importante eu falar para vocês que eu costumo construir mapas mentais para artigos científicos das disciplinas do meu doutorado. Para os artigos científicos que eu provavelmente vou utilizar na minha pesquisa, eu ainda prefiro a boa e velha planilha de fichamentos, porque eu tenho condições de ter em um único arquivo várias informações sistematizadas, organizadas, dos artigos que eu li, dos artigos que eu separei. A construção dos mapas mentais para os artigos das disciplinas da pós-graduação, por que eu prefiro nesse estilo? A gente tem condições de estar sistematizando as ideias, digamos assim, colocar ali as conexões que a gente teve no momento em que a gente leu, tá? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Eu não vou me ater a ensinar para vocês como utilizar esse aplicativo, tá? Esse aplicativo é o Xmind, eu vou deixar na legenda. Vocês podem baixar, a versão que eu utilizo é uma versão gratuita, tem uma versão paga, mas a gratuita para mim é suficiente, acredito que para vocês também sejam. E ele é muito auto-intuitivo, não precisa de muita explicação para que vocês possam desenvolver. Você escolhe um modelo, um design, para que você comece a construir o seu mapa mental. Eu sempre gosto desse coloridinho aqui, porque para mim é como se em cada cor eu tivesse a ideia daquele artigo. Então, para mim fica mais fácil de organizar, tá? Então, vamos lá. Aqui tá escrito confiança e contratos, porque foi o tema da nossa aula, né? Não se preocupem, eu não vou me ater às ideias da aula, eu vou me ater a mostrar para vocês qual foi o meu raciocínio para construir um mapa mental. Então, se você não é da área, não se preocupe, você vai entender o vídeo da mesma forma. Nessa aula específica, o professor passou 2 artigos de leitura obrigatória, que estão desse lado, artigo 1 e artigo 2, e o artigo de leitura complementar. Deixa eu começar pelo artigo de leitura complementar. Como era uma leitura complementar, eu fiz anotações mais superficiais, né? Então, coloquei aqui o título do artigo, coloquei o nome dos autores, é muito importante que você faça isso, e qual foi a principal ideia que aquele artigo me trouxe, tá? No caso, o tipo de confiança. E aí eu anotei quais são os tipos de confiança que o artigo traz, que os autores trabalham. Pronto. Como era um artigo complementar, eu não quis gastar tanta energia, digamos assim, mas fiz as anotações dele também. E aí, a gente vai entrar agora nos artigos de leitura obrigatória, né? Primeiro artigo, artigo 1, título do artigo, ano da publicação. Aqui não tem o ano da publicação, esqueci de colocar, mas é muito importante que vocês coloquem, porque a gente precisa saber o ano de publicação daquela pesquisa e é importante que vocês coloquem também, o nome dos autores. A gente precisa fazer a relação e precisa sempre fazer a conexão daquelas ideias com os autores e com o ano de publicação. É muito importante que vocês façam isso, não deixem de fazer. Como vocês estão vendo, aqui no mapa mental a gente pode expandir ou reduzir, né, o que a gente anotou. Então, eu coloquei o nome dos autores e a primeira anotação que eu fiz foi a primeira indagação que eu tive quando eu comecei a ler o artigo. Lá na parte da introdução já, tá? Aqui eu já tinha pulado a parte do resumo. Pra mim, veio essa dúvida. O que é que vem primeiro, o contrato ou a confiança? Foi uma dúvida que me veio, foi uma dúvida que eu anotei, por quê? Provavelmente, quando eu estivesse lendo o artigo, eu iria ter outras informações que iriam me ajudar a responder essa questão aqui, certo? E aí, assim eu fiz. À medida que eu fui lendo, eu fui colocando essas informações, tá? O artigo também trabalhou essa questão do desenvolvimento da confiança, como é que redes e alianças e empresas podem desenvolver confiança. E aqui eu coloquei também as informações que eu encontrei no artigo. E especificamente nesse artigo, eu escrevi sobre as limitações do método. Por quê? Porque foi algo que a gente discutiu na sala de aula. O professor questionou: pessoal, e com relação ao método que foi utilizado, quais limitações vocês poderiam colocar aqui para que a gente possa observar, né? Então, esse estudo foi um estudo feito através de um estudo de caso e o professor nos colocou para refletir através da investigação que foi feita, do estudo de caso. E aí, a partir do que os próprios autores colocaram nos artigos, né,
eu sempre falo para vocês que existem limitações de estudos e que geralmente essas limitações estão no próprio artigo, os autores tendem a reconhecer essas limitações e outras pode ser que eles não coloquem, não reconheçam, não se atentem para isso. E a gente, enquanto leitor, a gente pode também estar se propondo a identificar limitações do estudo. Isso é importante para que a gente possa entender melhor daquela técnica que está sendo feita, né? Então aqui foram colocadas as limitações de poucas entrevistas, entrevistas com mediadores, dados secundários, enfim, não vou estar entrando a fundo nisso daqui porque não é o foco desse vídeo, tá? O foco desse vídeo é mostrar o raciocínio que eu tive para criar esses mapas mentais. E também a reflexão que foi feita pelo professor, essa reflexão aqui, por que fazer um contrato se já existe confiança, né? E aí a gente estabeleceu, colocou na mesa, né, na discussão, alguns aspectos que eu achei interessante. Por que eu costumo fazer esses mapas mentais com as disciplinas, com os artigos científicos das disciplinas, né? Porque, geralmente, para quem está na pós-graduação, é muito comum essa questão de leitura de artigos e debate das ideias, né? Tanto para que você possa aprender mais sobre aquele tema e assimilar melhor as informações da sua leitura. Então, de repente, algo que não ficou muito claro no momento em que você lê, você anota, e no momento da discussão você tem a oportunidade de aprender com o entendimento que as outras pessoas tiveram, e você também tem a oportunidade de estar levantando aquele questionamento de algo que não ficou muito claro para você. Quando a gente consegue sistematizar as ideias que a gente teve dentro de um mapa mental, fica ainda melhor, porque a gente consegue criar essas conexões, né? Então, aqui eu criei conexão do que é que vem primeiro, contrato ou a confiança, e anotei coisas que me fizeram refletir sobre isso. O que é o desenvolvimento da confiança? Quais foram as limitações de método, tá? Então, o mapa mental me ajuda muito nesse aspecto. Artigo 2, o segundo artigo da disciplina. Coloquei o título do artigo, coloquei o ano de publicação, coloquei os autores do artigo e coloquei a pergunta principal que me veio à mente no momento em que eu li esse artigo e também no momento da discussão de sala de aula, né? O que é confiança? E aí, coloquei algo relacionado a essa indagação. Aprendizados que eu tive também durante a leitura, aprendizados pontuais, coisas que os autores conseguem desenvolver através de esquemas, através de frameworks, né, figuras, desenhos, tabelas, que ajudam você a entender melhor o que é que está sendo dito. Muitas vezes, principalmente em artigos teóricos, um esquema que o autor ou os autores desenvolvem e colocam ali no artigo, aquele esquema, se você entender aquele esquema, você consegue entender a ideia principal do artigo. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos e eu gosto de falar para vocês. Se vocês estão com muita dificuldade de entender o que é que está sendo dito nos artigos, deem uma olhada nas figuras, nas tabelas, nos gráficos que aquele artigo traz. Por quê? Muitas vezes os autores, eles constroem desenhos que vão facilitar o nosso entendimento. Então, uma vez que você olha para o desenho e você procura dentro do texto a explicação para aquele desenho, e você volta para o texto original e tenta ler novamente, você provavelmente vai conseguir entender melhor o que é que aquela leitura está querendo te dizer. Então, essas informações que eu trouxe aqui, ó, quanto mais tácito o conhecimento, mais confiança é necessário, para inovar é preciso isso, isso e isso, são informações que eu identifiquei em tabelas que esses autores trouxeram, que esse artigo trouxe. Tabelas que eles fizeram. Então, informações que estavam em 3 páginas, eles resumiram em uma tabela. E nessa tabela eu consegui entender aquilo ali que eles estavam trazendo. Depois, o que foi que eu fiz? Voltei para as 3 páginas para entender detalhadamente por que eles construíram isso daqui. Então, o aprendizado e o aproveitamento que a gente tem da leitura, ele é gigantesco quando a gente constrói esquemas e quando a gente entende esquemas que os autores construíram
e trouxeram nos artigos científicos, tá? Então aqui são ideias que no momento que eu li eu tive, são ideias que foram também debatidas em sala de aula, que eu coloquei aqui nesse mapa mental, tá? Outro questionamento, como construir confiança, foram fatores que foram discutidos nos artigos, aliás, foram fatores que foram discutidos no artigo e fatores que também foram discutidos em sala de aula, com o auxílio do professor, né? Então, às vezes a gente tende a entender, a gente entende de uma forma e no momento da discussão, o professor, ele traz, às vezes uma frase que ele fala é suficiente para que você possa expandir aquele entendimento que você trouxe, né? Então, o mapa mental, ele possibilita você estar acrescentando, você estar corrigindo, você estar alterando a todo momento, né? Você está assistindo a aula ali e está lendo. Nesse momento a gente está assistindo a aula remota, mas alguns locais já estão aí no modelo híbrido, outros locais estão ensaiando aí voltar um presencial. E você pode perfeitamente abrir seu computador enquanto o professor está falando, você está anotando. É mais rápido do que você anotar no caderninho, né? Mas também é uma forma, se você quiser anotar no seu caderninho, de você fazer isso, ok? E aqui, como construir confiança, anotei os principais pontos que eu achei mais relevantes de como é que podem ser feito isso e coloquei aqui também para linkar no meu mapa mental, tá? E aqui outros pontos, é importante ter confiança na competência, a confiança precisa ser alimentada, o excesso de confiança também pode ser prejudicial, tá certo? Exercitem fazer isso nos artigos que vocês precisam ler. Eu volto a falar, esse é um tipo de esquema que eu prefiro fazer para os artigos das disciplinas da pós-graduação. Eu não costumo fazer isso com artigos que eu vou utilizar nas minhas pesquisas, mas vale muito a pena, né? O mais importante é que vocês descubram o que é que funciona melhor para o seu estilo, para a sua rotina, para que você aprenda mais. O que funciona melhor para mim pode não ser o melhor para você, né? Então é importante também que eu traga vários meios, estratégias diferentes para que vocês conheçam, para que vocês tentem aplicar e para que vocês vejam o que é que combina mais, o que é que vocês se identificam mais. E dessa forma vocês façam e possam ter um maior aproveitamento aí do curso e da leitura que vocês estão tendo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui nos comentários, qualquer contribuição, qualquer comentário, qualquer sugestão de novos vídeos, que eu vou fazer questão de trazer outras informações aqui para ajudar vocês. Um beijo e até mais!